começar a abordar o assunto sobre filhos e fé e religião, né? Eu vou começar com uma leitura bíblica também, tá? Essa leitura bíblica, ela fica em Isaías 44, versículo 3, que fala assim: Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa é uma promessa divina do Senhor para nós, né? Então, gente, eu acho que vocês já ouviram muito falar sobre que as palavras, elas têm poder, certo? Então, eu acredito muito nisso, tá? E comigo geralmente acontece. Quando eu declaro algo com fé, aquela questão que eu declarei, ela acontece, tá? Isso serve para que a gente se atente como pais da autoridade que nós temos sobre os nossos filhos, certo? O que eu faço na minha casa, né? E o José ama. Ambos, né? Ambos eu gosto muito também. Eu aprendi algumas frases para falar de bênçãos, né? Para o José. E eu peço que ele repita para mim e que ele repita para ele mesmo, certo? Declarando bênçãos sobre a vida dele. Então, eu sempre declaro, né, palavras de bênçãos e palavras proféticas para o José. E ele também me fala, como eu acabei de dizer, né? Aí, assim, um exemplo, né? Ele diz assim para mim: Mãe, eu vou ser um grande jogador de futebol, né? Muito famoso. E o olho dele vai brilhando, ele vai olhando assim, deslumbrando aquilo, né? E aí eu pego e falo assim pra ele: vai sim, meu filho, esse é teu desejo? Eu te abençoo. Você vai ser esse grande jogador. Se você crescer com esse desejo dentro de você, continuar querendo isso, eu, como sua mãe, o abençoo e você vai ser. E aí o olho dele brilha e ele fica tão feliz assim, porque assim eu estou dizendo pra ele, eu como mãe, ele sabe que eu tenho autoridade sobre a vida dele, e ele vislumbra aquilo já e vai acreditando nesse sonho que ele tem, né? Então, aí ele fala assim pra mim também: Mãe, eu vou ser muito rico. Aí eu falo: sim, filho, você vai ser muito rico. Porém, nunca se esqueça que riqueza sem Jesus não é nada, né? Isso é muito importante. Você plantar no coração do teu filho que ele precisa ter gratidão ao Senhor, né? Nós já falamos sobre gratidão. De que tudo que vem até ele, de bênçãos materiais, não é o suficiente, mas que sim, a bênção material é necessária nesse mundo, temos que ter ambição, mas jamais esquecer daquele que provê a bênção, que é Jesus. Isso eu deixo sempre muito claro para o José, que é o jeito que eu penso. Creio que as bênçãos que vêm sobre nós é porque nós admitimos dependências, primeiro dependência em Jesus, né? E as outras coisas ele vai acrescentando nas nossas vidas, né? Sempre com muita humildade, sempre com muita sabedoria, sempre buscando discernimento de Jesus para as nossas vidas, certo? Uma coisa que, assim, sempre que eu falo para as minhas amigas, elas acham muito legal, quero passar para vocês. Uma frase que sempre falo, aliás, 3 frases, ou até 4, porque às vezes eu coloco uma a mais, né? Que eu aprendi com um pastor maravilhoso, que eu peço a você que siga ele, o pastor Josué Gonçalves. Ele, quando ele está ministrando para pais e filhos, né? Ele diz que nós devemos deixar a nossa voz dentro da criança e a criança falar para si mesmo palavras de bênção, né? Que é assim, ó: você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para ser uma bênção, ou você nasceu para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Gente, o José, ele fala isso para ele mesmo na frente do espelho. Ele me fala e eu falo para ele. Então, porque assim, isso vai liberar para ele uma segurança, né? Além de você, com autoridade de pai, estar dizendo para ele: olha aqui para mim, eu abençoo você no que você quiser ser. Eu acredito em você. E você nasceu para ser aquilo que o Senhor tem determinado para você ser. E tudo aquilo que você vislumbrar
para a sua vida, eu como pai, eu tenho autoridade de te abençoar. Então eu te abençoo. E daí faz a criança também se olhar como essa pessoa que pode ter muita segurança, que é uma pessoa que existe gente que acredita nela, que ela pode ter segurança no que for fazer, que ela é amada, ela é respeitada, entendeu? Eu aprendi isso e eu não deixo de fazer na minha casa. Se você quiser seguir o exemplo, você vai ver. Faz muita diferença, tá? Pode ser coisa simples. Outra coisa também que a gente faz muito aqui em casa é elogiar um ao outro, né? Ele olha pra mim e fala: mãe, você é muito bonita, você é especial, você é linda. Aí ele começa os adjetivos e vai, né? Uma coisinha que ele fala que eu acho muito fofo é que ele diz assim: e eu amo você até lá no céu, até no Jesus, né? E também quando a gente fala assim, quem é a pessoa mais importante pra você, filho? E aí ele fala pra mim: mãe, primeiro Jesus, né? Aí depois é você. Aí ele começa a fazer a listinha dele, né? E daí, no fim, fica as gatinhas. Mas eu acho muito legal que ele fala primeiro pessoas. Primeiro Jesus na vida dele, né? E depois ele vai listando pessoas. E por último vem as coisas. Porque daí, por último, ele coloca um joguinho que ele gosta, uma cartinha... que ele agora bate bafão, né? Uma cartinha que eu digo é essa onda que ele tá aí. Quem já viu o canal dele sabe o que eu tô falando, né? Então isso é muito bonito, porque, nossa, eu me sinto assim muito feliz como mãe de fazer ele ver que primeiro o mais importante não são coisas, mas são pessoas, são as conexões, os sentimentos, Jesus em primeiro lugar, né? Então isso é maravilhoso saber que ele já sacou, né? O que importa primeiro, né? Então, deixa eu continuar aqui, porque eu marquei bastante coisa pra gente estar abordando, né, sobre esse assunto. E, enfim, então, nossas palavras têm poder, né? Principalmente sobre os nossos, não só sobre os nossos filhos, sobre os nossos, sobre a nossa casa. Então, isso se estende a todos que moram com você, certo? Enfim, você tem autoridade, então, minha amiga, meu amigo, para abençoar e amaldiçoar. Melhor é abençoar, né? Eu penso dessa maneira, vamos abençoar.